Todos sabiam que meu marido estava dormindo com minha irmã na nossa reunião na casa de praia. Brindaram ao amor moderno. Sorri e servi bebidas com toques sutis. Horas depois, acordaram grogues, algemados a cadeiras de piscina. Meu advogado chegou. Os papéis de propriedade foram assinados. Me traía uma vez. Aproveite a aposentadoria antecipada de tudo. Ao amor moderno, Ryan ergueu sua taça, seus olhos se movendo entre meu marido, Brandon, e minha irmã, Lydia. Os outros se juntaram, tilintando copos enquanto risadas desconfortáveis ecoavam pela nossa reunião familiar. Sorri e acenei com a cabeça, enchendo as taças de todos com mais vinho. Eles não sabiam que eu já sabia. Meu nome é Megan Matthews, terapeuta especializada em aconselhamento matrimonial. Irônico, não é? Ajudo outras pessoas a salvar seus casamentos enquanto o meu desmorona sob meus pés. Mas esta noite, neste momento, tomei uma decisão que mudaria tudo. Tudo começou há 3 meses. Eu estava dando um jantar para a promoção do Brandon no escritório de advocacia. Servindo a sobremesa na sala de jantar, voltei para a cozinha para pegar o café quando ouvi Jéssica e Daniel, meus sogros, cochichando perto da despensa. Você acha que ela desconfia de alguma coisa? A voz de Jéssica era quase inaudível. Daniel balançou a cabeça. O Brandon diz que ela não faz ideia, que está ocupada demais com os pacientes para perceber. Já faz 6 meses que isso acontece com a irmã dela. Não sei por quanto tempo mais consigo fingir que está tudo normal quando a Megan e a Lydia estão no mesmo cômodo. A bandeja de cheesecake quase escorregou das minhas mãos. Apoiei-me no balcão, meu mundo girando fora do eixo. Meu marido e minha irmã por 6 meses, e meus sogros sabiam. Voltei para a sala de jantar, minha máscara de terapeuta firmemente no lugar. Anos ouvindo os segredos mais obscuros das pessoas me ensinaram a compartimentar. Servi café com mãos firmes enquanto meu coração se despedaçava em 1000 pedaços. Naquela noite, depois que todos foram embora, verifiquei o celular do Brandon enquanto ele tomava banho. Ele nunca o bloqueava. Por que precisaria? Afinal, eu era a esposa confiante. As mensagens de texto entre ele e Lydia já duravam meses. Já sinto saudades. A noite passada foi incrível. Quando podemos contar a ela? Estou cansada de ficar me escondendo da minha irmã de sangue. A pessoa que segurou minha mão no funeral dos nossos pais, a madrinha do meu casamento. Apaguei a mensagem e coloquei o telefone exatamente onde o encontrei. Brandon nunca soube que eu o tinha visto. Nas semanas seguintes, tornei-me uma detetive da minha própria vida. Comecei a notar coisas que antes não percebia. Como Ashley, a esposa do meu cunhado, Ryan tocava meu braço com simpatia em reuniões de família. Como Chris e Amanda, minha cunhada e seu marido, trocavam olhares cúmplices sempre que Brandon se oferecia para buscar Lydia em eventos familiares. Na festa de aniversário da minha sobrinha, cheguei atrasada depois de pegar o bolo. Ao entrar, na sala, peguei a tia Lillian observando Brandon e Lydia perto da tigela de ponche. Eles estavam muito próximos, os dedos se tocando enquanto pegavam as xícaras. Quando Lillian me viu, desviou o olhar rapidamente, a vergonha colorindo suas bochechas. Suas bochechas enrugadas, todos sabiam, cada um deles. Fiquei obcecada em coletar evidências. Numa terça-feira à noite, Brandon disse que estava trabalhando até tarde em um caso. Não me espere acordada, ele mandou uma mensagem. Talvez seja meia-noite antes de eu chegar em casa. Em vez de dormir, dirigi até o prédio do escritório dele. O carro dele não estava no estacionamento. Por palpite, passei pelo apartamento da Lydia. O BMW do Brandon estava na vaga de visitantes. Não os confrontei, não naquele momento. Dirigi para casa, me servi de uma taça de vinho e comecei a planejar a semana seguinte. Enquanto guardava as roupas de Brandon na lavanderia, encontrei recibos de hotel no bolso do paletó dele. Harbor View, no centro da cidade, 3 datas diferentes, todas as noites em que ele alegou estar trabalhando até tarde. Tarifas de serviço. De quarto para 2,
champanhe, morangos, cerejas cobertas de chocolate, os pratos favoritos de Lydia. Naquela noite, no jantar, Brandon mencionou que sua mãe havia sugerido uma reunião de família na nossa casa de praia no mês seguinte. Todo mundo vem, disse ele sem me olhar nos olhos. Até a Lydia. Observei-o atentamente enquanto bebia meu vinho. Parece maravilhoso. Faz muito tempo que não estamos todos juntos. O alívio tomou conta de seu rosto. Ele não esperava que eu concordasse tão prontamente. Eu estava pensando que poderíamos organizar como deve ser, continuei. Boa comida, coquetéis exclusivos, realmente tornam tudo especial. Brandon sorriu, estendendo a mão para mim do outro lado da mesa. Você é a melhor, sabia? Poucas esposas ficariam tão entusiasmadas em receber os sogros por um fim de semana inteiro. Se ao menos ele soubesse o que eu realmente estava entusiasmando. No dia seguinte, liguei para Michael Levinson, um antigo cliente especializado em direito imobiliário e casos de divórcio. Tomamos um café em um lugar do outro lado da cidade, onde ninguém nos reconheceria. O que você está descrevendo é tecnicamente legal, disse ele depois que expus meu plano. Incomum, mas legal. Posso ter os papéis prontos em uma semana. Também visitei minha médica, explicando que precisava de algo para ansiedade, que não interagisse com álcool. Ela me receitou um sedativo leve, alertando-me sobre a sonolência que poderia causar. Perfeito. À medida que o fim de semana na casa de praia se aproximava, pratiquei a preparação de diferentes coquetéis, testando várias combinações para mascarar qualquer gosto do sedativo. Experimentei doses, certificando-me de que causariam sonolência, mas nada perigoso. No nosso brunch habitual de domingo, observei meus sogros, cunhado, cunhada e a tia de Brandon, interagindo uns com os outros. A cumplicidade silenciosa deles no caso de Brandon e Lydia era evidente em cada olhar, em cada comentário cuidadosamente formulado, em cada mudança de assunto quando eu entrava na sala. Mal posso esperar pelo nosso fim de semana na praia, disse Ashley, apertando minha mão. Vai ser tão bom para todos nós estarmos juntos. Sorri calorosamente. Sim, vai. Estou preparando algo especial para todos. Na noite anterior à nossa partida para a casa de praia, levei os sedativos, os documentos legais que Michael havia preparado, e corda suficiente para prender 8 adultos às cadeiras da piscina. Também levei meus melhores copos de coquetel, bebidas premium e os aperitivos favoritos do Brandon. Todo bom terapeuta sabe que a cura, às vezes o confronto é necessário. Toda esposa traída sabe que a justiça exige ação. Todos sabiam que meu marido estava dormindo com minha irmã. Em breve, todos saberiam exatamente o que acontece quando se trai Megan Matthews. Na manhã seguinte à minha decisão, meu celular tocou com uma mensagem de texto em grupo. Eu estava sentada na ilha da cozinha, tomando café e revisando os prontuários dos pacientes, quando a mensagem da Jéssica apareceu na tela. Reunião de família na casa de praia no mês que vem. Faz muito tempo que não nos reunimos. Brandon e Megan, vocês poderiam me receber? O lugar precisa do carinho da família Matthews. Fiquei olhando para a mensagem, meu café esfriando ao meu lado. A casa de praia, o legado do avô de Brandon para nós, sempre foi meu santuário. 3 quartos com vista para o Atlântico, uma varanda envolvente perfeita para a meditação matinal e uma área de piscina isolada o suficiente para conversas privadas ou confissões. Antes que eu pudesse responder, meu telefone acendeu com mais mensagens. A de Lydia veio primeiro. Conte comigo! Senti falta dos nossos fins de semana na praia. Depois, Daniel. Ótima ideia, querida. Precisamos de um tempo em família. Ryan. E Ashley também estavam lá. Precisam que levemos alguma coisa? Chris e Amanda não sentiriam falta, e tia Lillian acrescentou. Esses ossos velhos precisam de um pouco de ar do mar. Coloquei meu celular virado para baixo no balcão, com a mente a 1000. O timing era quase perfeito demais. Eu vinha considerando vários cenários de confronto, mas nada tão abrangente. Ali estava uma oportunidade de me dirigir a todos ao mesmo tempo em um ambiente controlado.
O meu ambiente controlado. Brandon desceu, com o cabelo ainda úmido do banho. Você viu a mensagem da mamãe sobre a casa de praia? Assenti, observando-o atentamente. Vi. O que você acha? Ele se serviu de café sem me olhar nos olhos. Acho que a gente devia fazer isso. Seu entusiasmo parecia forçado, exagerado. Tem certeza? Não abrimos a casa desde o verão passado. Vai precisar de limpeza, de reposição. Posso tirar um dia de folga para ajudar a arrumar. Ele deu a volta na ilha, apoiando as mãos nos meus ombros. Vamos, Meg! Vai ser divertido ter todo mundo junto. Inclinei-me em seu toque, lembrando-me de quando suas mãos no meu corpo não me arrepiavam de traição, especialmente Lídia. Seus dedos ficaram ligeiramente tensos antes de retomar a massagem suave. Claro, ela é sua irmã. E todo mundo a ama? Pensei. Especialmente você. Tudo bem, eu disse, virando-me para ele com o meu sorriso de terapeuta experiente. Vamos lá. Mês que vem se encaixa na minha agenda. O alívio tomou conta de suas feições. Ótimo. Vou avisar a mamãe que estamos dentro. Ele respondeu imediatamente e beijou minha testa antes de ir trabalhar. Permaneci na ilha, as possibilidades se desdobrando em minha mente como origami, dobras precisas criando algo belo e preciso. Respondi à mensagem do grupo. Adoraríamos ser anfitriões. O Brandon e eu cuidamos de tudo. Basta trazerem vocês e boa energia. No dia seguinte, Amanda ligou para sugerir que comprássemos suprimentos juntos. Sei o trabalho de ser anfitriã, disse ela. Deixe-me ajudar. Nos encontramos no Costco. 3 dias depois, empurrando carrinhos enormes pelos corredores de produtos a granel. Amanda conversou sobre os filhos e as fofocas da vizinhança. Tudo, exceto o elefante que atropelou nossa conversa. O conhecimento dela sobre a infidelidade do meu marido. Enquanto comparávamos toalhas de praia, aproveitei a oportunidade. Amanda, posso te perguntar uma coisa profissional? Ela olhou para cima, surpresa. Claro. Tenho uma cliente, o famoso cenário da cliente. Ela riu nervosamente. Muito terapeuta, da sua parte. Eu sorri. Me faça à vontade. Esta cliente suspeita que o marido está tendo um caso. Ela está vendo sinais, captando sussurros. Mas o que realmente a magoa é que a família parece saber, mas ninguém lhe contou. O rosto de Amanda empalideceu. Ela se ocupou examinando a costura de uma toalha. Talvez eles não queiram machucá-la, ou talvez estejam protegendo-o. Coloquei toalhas de praia no meu carrinho. Quando você acha que o silêncio se torna cumplicidade? Suas mãos tremiam levemente enquanto ela pegava o protetor solar. Isso é complicado. Há quanto tempo isso está acontecendo com o seu cliente? É isso que ela está tentando descobrir. Quando as pessoas começaram a saber? Há 1 mês? 6 meses? 1 ano? Mantive meu tom casual, escolhendo petiscos em uma vitrine. Ela se pergunta quem soube primeiro. Amanda engoliu em seco. Imagino que seria a pessoa mais próxima do marido ou da outra mulher. Faz sentido. Fui até a seção de bebidas alcoólicas para o fim de semana na praia. Você acha que são margaritas ou mojitos? Ambos. Ela pareceu aliviada com a mudança de assunto. Megan, sobre o seu cliente... Vamos tomar tequila e rum, interrompi. Cuidar de tudo. Ao finalizar a compra, juntei mais detalhes da cronologia. As respostas nervosas de Amanda confirmaram o que eu suspeitava. O caso já durava quase 1 ano, e Chris soube primeiro, tendo visto acidentalmente mensagens no celular de Brandon durante uma partida de golfe. A informação se espalhou pela família como um vírus, infectando todos, menos eu, a suposta paciente zero. Na semana anterior ao fim de semana na praia, Brandon deixou o laptop aberto enquanto tomava banho. Sempre compartilhávamos senhas. Outra ironia do nosso casamento. Supostamente transparente. Naveguei até o e-mail dele procurando o nome de Lídia. Encontrei dezenas de mensagens com 14 meses de atraso. Minhas mãos tremiam ao abrir a troca mais recente, de 2 dias antes. Brandon, está tudo pronto para o próximo fim de semana.
Megan não tem a mínima ideia do verdadeiro motivo da reunião. Lídia, você tem certeza de que este é o momento, certo? Todo mundo no mesmo lugar parece arriscado. Brandon, é perfeito. A ideia da mamãe de um reencontro nos dá cobertura. Depois de uns drinks, contaremos a ela juntos. A presença da família vai impedi-la de fazer uma cena. Ela se importa demais com as aparências. Lídia, e a casa? Metade dela não é dela? Brandon, tecnicamente sim, mas o papai está analisando opções. Não se preocupe com essa parte. Lídia, eu te amo. Mal posso esperar para começar nossa vida de verdade juntos. Brandon, mais uma. Semana e chega de se esconder. Amo você mais do que tudo. Fechei o laptop, sentindo o gelo se cristalizar em minhas veias. Eles planejavam me atacar para anunciar o relacionamento deles e minimizar minha reação com a presença da família. E, aparentemente, Daniel estava ajudando. Liguei para Michael imediatamente. Preciso desses papéis até quinta-feira e trazer cópias suficientes para todos. Ele parecia preocupado. Megan, você tem certeza dessa abordagem? Com certeza. Minha voz era firme, apesar da raiva pulsando em mim. Eu queria uma posição firme, sem brechas. Ele fez uma pausa. E a outra parte do seu plano? Já está tudo resolvido. Visitei 3 farmácias diferentes usando dinheiro e óculos escuros. Os sedativos estavam medidos e prontos. Basta estar na casa de praia até as 21h de sábado. Use a entrada de serviço. Naquela noite, sorri durante o jantar com Brandon, discutindo o cardápio para o fim de semana. Ele sugeriu a paella de frutos do mar favorita da Lídia. Reagi com coquetéis individuais harmonizados ao gosto de cada um. Você sabe do que todo mundo gosta. Ele pareceu impressionado. Claro, respondi, enchendo-o de vinho. Eu presto atenção às pessoas que amo. Os últimos dias antes do fim de semana na praia passaram em um turbilhão de preparativos. Limpei a casa sozinha, recusando as ofertas de ajuda pouco entusiasmadas de Brandon. Eu queria conhecer cada centímetro do campo de batalha. Coloquei sedativos na minha maleta de higiene, documentos legais na minha bolsa para laptop e uma corda no porta-malas do meu carro, escondida sob os equipamentos de praia. Preparei comida que pudesse ser servida fria. Aperitivos elegantes que exigiam o mínimo de atenção de última hora. Na sexta-feira de manhã, enquanto carregávamos o carro, Brandon recebeu uma mensagem que o fez sorrir. Ele não sabia que eu tinha visto a tela dele acender com o nome da Lídia. Pronto? Ele perguntou, sentando-se no banco do motorista. Todos vão nos encontrar lá por volta das 4h. Afivelei o cinto de segurança e alisei meu vestido de verão. Já estava preparada para isso há algum tempo. Ele se virou para mim com a expressão se suavizando. Você é incrível, sabia? A maioria das esposas reclamaria de receber os sogros por um fim de semana. Estendi a mão para apertar a dele, um gesto que exigiu todo o meu treinamento terapêutico para manter uma fachada de calma. Confie em mim, eu disse. Este será um fim de semana que nenhum de nós jamais esquecerá. Chegamos à casa de praia pouco depois do meio-dia de sexta-feira. O ar salgado e familiar deveria ter sido reconfortante, mas em vez disso parecia a calmaria antes da tempestade. Brandon carregou nossas malas para dentro enquanto eu ficava na varanda, observando as ondas quebrando na praia. Esta casa já tinha sido o nosso sonho. Um lugar onde planejávamos criar os filhos, receber famílias para passar férias e envelhecer juntos. Agora era o meu campo de batalha. Vou pegar gelo e mais bebidas, disse Brandon balançando as chaves do carro. Precisa de algo específico? Só uns limões frescos e hortelã para os mojitos, respondi, sem me virar para ele. Vá com calma, quero me instalar antes que todos. Cheguem. Assim que o carro dele desapareceu pela entrada de cascalho, agi rapidamente. Eu já tinha guardado os documentos legais na gaveta da minha mesa de cabeceira e escondido os sedativos na minha nécessaire. Agora eu precisava proteger a área da piscina. As cadeiras de madeira da piscina tinham sido ideia minha 3 verões atrás.
confortáveis o suficiente para relaxar, mas resistentes o suficiente para suportar tempestades costeiras. Brandon havia instalado argolas de metal na parte inferior delas para prendê-las durante a temporada de furacões. Essas argolas teriam um propósito diferente naquela noite. Peguei uma corda fina de nylon da minha mala, cortei 8 pedaços iguais e enrolei cada um cuidadosamente. Coloquei-as sob almofadas, perto de cada cadeira posicionada estrategicamente ao redor da piscina. Para observadores casuais, elas pareceriam apenas mais uma parte da decoração náutica da casa de praia. Meu telefone tocou. Michael, só para saber como você está, disse ele. Ainda está de pé para amanhã à noite? Está tudo em ordem, confirmei, indo até a cozinha para desempacotar as compras. Você se lembra onde fica a entrada de serviço? Atrás da garagem, pelo caminho da cerca viva. 9h em ponto e os documentos estão impecáveis. Preparei pacotes individuais para cada pessoa. A transferência da casa de praia para Brandon, a divisão da propriedade de férias para seus sogros, a realocação da conta de investimento para Ryan e Ashley, a emenda ao fundo fiduciário para Chris e Amanda e a declaração revisada de herança para tia Lillian e Lydia. Minha voz endureceu. O pacote dela é abrangente. Renúncia a quaisquer direitos sobre bens da família, acordo para desocupar o apartamento dela, que, aliás, está tecnicamente em seu nome, e reconhecimento de quebra de confiança familiar. Perfeito. Comecei a arrumar as garrafas no balcão da cozinha. E elas vão se manter assinadas sob coação não é o ideal, admitiu Michael. Mas nós as estruturamos como acordos voluntários para evitar litígios. Uma vez assinadas e autenticadas, o que eu sou certificado para fazer, serão difíceis de contestar, especialmente com 8 testemunhas. Agradeci e desliguei, voltando minha atenção para a mesa de coquetéis. Cada membro da família receberia uma bebida personalizada, um último gesto atencioso da mulher que eles haviam traído coletivamente. Como terapeuta, eu conhecia suas preferências intimamente, mas, mais importante, eu entendia suas fragilidades psicológicas. Jessica era uma controladora que odiava se sentir impotente. Daniel evitava confrontos a todo custo. Ryan temia humilhação pública. Ashley ansiava por validação. Chris se orgulhava de sua reputação de inteligência. Amanda tinha pavor de abandono. Tia Lillian temia conflitos familiares. Brandon e Lydia, bem, eles temiam a exposição, que já era garantida. Preparei elegantes taças de coquetel, licores premium e guarnições frescas. Em seguida, medi cuidadosamente as doses de sedativo, considerando o peso corporal e a tolerância ao álcool de cada pessoa. O pó não tinha gosto e se dissolvia completamente em misturas cítricas. Testei em mim mesmo, em doses menores, para confirmar seus efeitos. Sonolência gradual em vez de inconsciência repentina. Brandon voltou com gelo e suprimentos adicionais. Todos estão a caminho. Ryan e Ashley pegaram trânsito, mas devem chegar em 1 hora. Os outros estão a uns 30 minutos de distância. Assenti, arrumando as frutas em uma tábua de corte. Terei aperitivos e bebidas prontos quando eles chegarem. Você está levando essa coisa de anfitrião a sério, comentou ele, observando a elaborada mesa de coquetéis. Quero que todos se sintam especiais. Respondi com um sorriso sincero. Pela primeira vez eu não estava mentindo. Passei a hora seguinte preparando a comida e finalizando meu roteiro mental. Cada confronto seria adaptado ao seu destinatário. Eu não desperdiçaria aquela oportunidade com acusações genéricas. Embora meu treinamento como terapeuta tivesse me ensinado a ajudar as pessoas a encarar suas verdades com delicadeza, esta noite seria sobre o reconhecimento forçado das consequências. Faróis iluminaram a sala de estar quando o primeiro carro entrou na garagem. Jessica e Daniel surgiram, seguidos de perto por Chris e Amanda em um segundo veículo. Tia Lillian os acompanhava, seus cabelos prateados refletindo o sol do fim da tarde. Minutos depois, Ryan e Ashley chegaram.
Brandon os cumprimentou com abraços e apertos de mão enquanto eu preparava os aperitivos na mesa do pátio. Através da porta de correr de vidro, observei Lydia estacionar seu carro compacto ao lado dos outros. Ela hesitou antes de sair, alisando o cabelo e olhando seu reflexo no espelho. Mesmo traída, minha irmã permaneceu consciente das aparências. Respirei fundo e saí, com um sorriso acolhedor fixo no rosto. Pessoal, é tão maravilhoso ter vocês aqui. Abraços foram trocados, elogios à casa foram oferecidos e malas de viagem foram guardadas nos respectivos quartos. Notei os olhares, nervosos entre Brandon e Lydia, o jeito como Jessica apertou meu ombro por um instante a mais e como Ryan pigarreou repetidamente ao falar comigo. A Megan preparou coquetéis especiais para todos, anunciou Brandon enquanto nos reuníamos no pátio com vista para a piscina. Ela treinou a semana toda. Que gentileza, disse Lydia, sem me olhar diretamente nos olhos. Você sempre foi a anfitriã perfeita. É o mínimo que posso fazer, respondi, mantendo o tom de voz caloroso. Afinal, estamos celebrando relacionamentos modernos, não é? Um silêncio carregado caiu sobre o grupo. Brandon riu nervosamente. Vamos começar a servir as bebidas. Fui até o bar ao ar livre que eu havia montado, chamando cada pessoa individualmente. Jéssica, preparei um martini de gengibre e pêssego para você. Fresco e controlado como você. Entreguei a ela a bebida pré-preparada, completa com uma borda de açúcar decorativa e uma fatia de pêssego. Daniel, um Old Fashioned defumado, com bitters extras, complexo, mas no fim das contas, suave. O líquido âmbar rodou na taça de cristal quando ele o aceitou com um sorriso forçado. Um a um, eles receberam seus coquetéis personalizados, cada um contendo sua dose cuidadosamente medida. Tequila Sunrise do Ryan, mojito de framboesa da Ashley, bourbon sour do Chris, gin fizz de pepino da Amanda, limonada com aguardente da tia, Lillian, e para Brandon, um uísque de primeira com um pouco de água, sua bebida padrão. Para Lydia, uma margarita de maracujá com sal extra, sempre sua favorita. Um brinde, disse eu, erguendo meu próprio copo, contendo apenas a versão, sem álcool que eu havia preparado. A família e a todos os segredos que guardamos uns dos outros. Risadas nervosas percorreram o grupo enquanto os copos tilintavam. Observei cada um tomar o primeiro gole, depois o segundo. A conversa recomeçou gradualmente, hesitante no início, depois fluindo mais livremente à medida que o álcool e os sedativos faziam efeito. O sol se punha no horizonte, pintando o céu em tons cada vez mais profundos de laranja e roxo. Acendi as luzes da piscina e as lanternas do pátio, criando o ambiente perfeito para relaxamento e revelação. Em uma hora, notei Jéssica piscando lentamente, esforçando-se para acompanhar a conversa. A postura de Daniel relaxou, sua postura rígida de sempre se suavizando. Os outros mostraram sinais semelhantes, fala levemente arrastada, pálpebras, mais pesadas, respostas demoradas. Quem está trabalhando? Alguém mais está se sentindo um pouco cansado? E perguntou Amanda contendo um bocejo. Deve ser a brisa do mar, sugeri, recolhendo os copos vazios. Por que não descemos para a área da piscina? A brisa pode ajudar. Como ovelhas, eles me seguiram pelo caminho de pedra até o deck da piscina, onde 8 cadeiras aguardavam. O sedativo ainda não tinha feito efeito completo. Eles estavam grogues, mas ainda móveis, ainda capazes de seguir instruções simples. Como planejado, olhei para o meu relógio. 8h40. 20 minutos até Michael chegar. Era a hora da etapa final dos preparativos. Observei minha família se acomodar nas cadeiras da piscina, com os movimentos cada vez mais lentos. Brandon se afundou no assento mais próximo da fogueira, com Lydia naturalmente gravitando para a cadeira ao lado dele. O posicionamento nada sutil deles não passou despercebido.
Jéssica franziu a testa levemente, enquanto Daniel observava seu copo quase vazio com uma intensidade incomum. Mais bebidas? Ofereci, recolhendo os copos com mãos firmes. Talvez só água para mim? Murmurou Amanda com as palavras um pouco arrastadas. Estou me sentindo um pouco tonta. Eu também, concordou Ashley, piscando lentamente. Aquele mojito estava incrível, o ar do mar intensifica o álcool. Expliquei suavemente. Vou levar água para todos. Voltei para a cozinha e olhei novamente para o relógio. 8h45. Michael. Chegaria em 15 minutos. Hora perfeita. O sedativo atingiria o pico de eficácia assim que ele entrasse. Enchi uma jarra com água gelada e peguei copos novos, tomando meu tempo de propósito. Quando voltei para a área da piscina, a conversa havia mudado para um território perigoso. Deveríamos simplesmente contar a ela? As palavras de Ryan estavam começando a se confundir, suas inibições diminuídas tanto pelo álcool quanto pelo sedativo. Essa coisa toda de fingir é ridícula. Ashley o silenciou, olhando nervosamente em minha direção enquanto eu colocava a bandeja de água na mesa. Me dizer o quê? Perguntei inocentemente, servindo água para cada um. Um silêncio desconfortável caiu sobre o grupo. Brandon se endireitou na cadeira, tentando parecer mais alerta do que realmente estava. Nada, disse ele rapidamente. O Ryan só bebeu demais. Ryan riu, um som áspero e anormal. Bebida demais, segredos demais. Ele ergueu o copo de água cambaleante. Vamos fazer outro brinde, sim? Ao amor moderno. Seu olhar se moveu incisivamente. Entre Brandon e Lydia, a implicação pairando no ar como a umidade do verão. Pesada, inevitável. Ryan! Sibilou Jéssica, mas o estrago já estava feito. Ao amor moderno! Repeti, erguendo meu próprio copo com um sorriso calmo. E a honestidade? Algo aparentemente escasso por aqui. Um silêncio confortável se instalou, quebrado apenas pelo som rítmico das ondas quebrando na praia. Notei as mãos de Lydia tremendo levemente enquanto ela bebia sua água. Brandon não me olhava nos olhos. Alguém mais está se sentindo estranho? Perguntou Chris de repente, esfregando a testa. Tipo, mais do que bêbado normal? Talvez todos nós precisemos de um pouco de ar fresco, sugeri, indo para trás da cadeira de Amanda. Vamos aproveitar a brisa da noite. Enquanto ajustava da almofada de Amanda, discretamente puxei a corda de nylon que havia escondido antes e a enrolei na argola de metal embaixo da cadeira dela, prendendo-a frouxamente em seu pulso. Ela estava desorientada demais para notar, com a cabeça levemente inclinada. As estrelas estão tão lindas esta noite, comentei, indo até a cadeira de Chris e repetindo o processo. Você não acha? Lydia, minha irmã, murmurou algo incoerente, com as pálpebras pesadas. Continuei circulando pelo círculo, prendendo cada pessoa com eficiência praticada, enquanto mantinha uma conversa casual. Nenhuma delas estava alerta, o suficiente para perceber o que estava acontecendo, exatamente como eu havia planejado. Sou só eu ou todo mundo está ficando com sono? A voz da tia Lillian soou fraca enquanto eu prendia seus pulsos. Foi um longo dia de viagem, respondi, tranquilizando-a. Relaxe, tudo fará sentido em breve. Brandon foi o último de quem me aproximei. Seus olhos lutavam para focar no meu rosto enquanto eu me inclinava sobre ele. Meg, ele pronunciou, arrastadamente. Algo está errado. Estou me sentindo muito drogado. Perspicaz como sempre, querida, sussurrei, prendendo seus pulsos com nós um pouco mais apertados do que os outros, mas com cerca de 14 meses de atraso. Às 9 horas, todos os 8 estavam firmemente presos às suas cadeiras, oscilando entre a consciência e a inconsciência. Acendi mais luzes da piscina, iluminando seus rostos grogues com uma claridade áspera. Então ouvi uma batida suave na entrada de serviço. Michael havia chegado. Deixei-o entrar,
conduzindo-o pela casa até a área da piscina. Ele observou a cena com distanciamento profissional, embora eu tenha notado um leve arregalar de olhos. "Tudo como combinado?" perguntou ele baixinho, colocando a pasta em uma mesa lateral. "Exatamente como planejado", confirmei. "Eles devem estar coerentes o suficiente para entender e assinar em cerca de 15 minutos. O sedativo é leve, apenas o suficiente para impedir tentativas de fuga ou resistência física." Michael assentiu, arrumando os documentos sobre a mesa. "Também trouxe um gravador. Proteção legal?" "Perfeito." Sentei-me na nona cadeira, a única sem amarras, e esperei pacientemente enquanto minha família gradualmente recuperava a consciência. Brandon foi o primeiro a compreender plenamente sua situação, puxando as cordas com pânico crescente. "Que diabos, Megan?" ele exigiu com a voz rouca. "Me desamarre agora mesmo." Sua explosão despertou os outros. Um por um, eles descobriram sua situação, com reações que variaram de gemidos confusos de Amanda à indignação digna de Jessica e à avaliação prática de Ryan. "Você nos drogou", declarou Chris categoricamente, sua mente analítica juntando as evidências apesar de seu estado debilitado. "Sim", reconheci. "Nada perigoso. Vocês todos estarão normais pela manhã. Algo para garantir que vocês fiquem parados durante esta conversa." "Isso é ilegal, Daniel." Instintos de advogado afoitos aflorando, apesar da fala arrastada. "Contenção ilegal. Administração de medicamentos sem consentimento." "Na verdade," Michael interrompeu suavemente, "a senhora Matthews me consultou com precisão para garantir que tudo permanecesse dentro dos limites legais. O sedativo é um sonífero de venda livre, e as contenções servem apenas para evitar lesões acidentais enquanto você estiver debilitado." "Quem é?" perguntou Jessica. "Michael Levinson, advogado", respondeu ele, colocando seu cartão de visita no colo de cada um. "Estou aqui para supervisionar algumas transferências de propriedade e acordos de liquidação." "Acordos de conciliação?" O rosto de Brandon ficou pálido. "Megan, o que é isso?" Levantei-me e fui até o centro do círculo. Minha voz permaneceu firme, profissional. Minha voz de terapeuta. "Essa é a consequência da traição coletiva. É o que acontece quando uma família inteira conspira para esconder a verdade de um dos seus." Virei-me para encarar cada um individualmente. "Jessica e Daniel, vocês descobriram o caso do Brandon e da Lydia há mais de um ano. Em vez de me contar, vocês protegeram o filho de vocês e deram suporte à minha irmã." Jessica começou a protestar, mas eu continuei. "Chris e Amanda, vocês sabiam disso há 9 meses, quando Chris viu mensagens no celular do Brandon. Vocês decidiram que não cabia a vocês interferir." Chris desviou o olhar, a vergonha evidente, mesmo em seu estado sedado. "Ryan e Ashley, vocês perceberam no Natal quando os viram se beijando na garagem. Vocês decidiram que era complicado e não era da sua conta." Ryan tentou dar de ombros, mas as amarras limitavam seus movimentos. "Tia Lillian, você sabe disso há pelo menos 6 meses. Você disse a si mesma que não cabia à sua geração comentar sobre relacionamentos modernos." A idosa tinha lágrimas escorrendo pelas bochechas enrugadas. "E vocês dois?" eu disse finalmente, encarando Brandon e Lydia diretamente. "Meu marido e minha irmã, o arquiteto e cúmplice da minha humilhação, planejando me emboscar neste fim de semana com o anúncio do seu relacionamento, planejando tentar tomar minha casa." O silêncio era absoluto, até as ondas pareciam parar. "Como você?" começou Brandon. "Sou terapeuta especializada em mentiras e traições", interrompi. "Você realmente achou que eu não ia notar? Que eu não ia acabar vendo as placas, lendo as mensagens, encontrando os recibos do hotel, ouvindo os sussurros?" Fiz um gesto para Michael, que se aproximou com sua maleta. "E agora teremos um tipo de anúncio diferente do que o senhor planejou. Sr. Levinson, poderia, por favor, explicar os documentos?" Michael pigarreou. "Preparei uma série de acordos legais. Após a assinatura,
Eles transferirão a propriedade total desta casa de praia exclusivamente para Megan Matthews. Documentos adicionais abordam a divisão de bens conjugais, a transferência de contas de investimento e a rescisão dos direitos de propriedade conjunta. Isso é loucura! Brandon gaguejou. Não vamos assinar nada. Dei um sorriso fraco. Então, fique à vontade para explicar às autoridades por que 8 adultos estão sedados e contidos em sua casa de praia. Tenho certeza de que a mídia adoraria essa história. Advogado famoso e sua família envolvidos em algum tipo de ritual de culto ou talvez algo mais sórdido. Ryan testou suas amarras novamente. Isso é chantagem. Não, corrigi. Isso é justiça. Todos vocês participaram da minha humilhação. Agora podem participar da minha libertação. Acenei para Michael, que colocou o primeiro documento em uma prancheta e o segurou diante de Jessica. Senhoras e senhores, anunciei, a cerimônia de assinatura está prestes a começar. E acreditem, todos vocês vão querer assinar. Jessica foi a primeira a assinar, com a mão trêmula, mas a assinatura ainda reconhecível. A ex-diretora de escola primária sempre valorizou a ordem acima de tudo, e mesmo nessa situação extraordinária, seu arraigado respeito pelos procedimentos prevaleceu. Escolha inteligente, murmurei enquanto Michael se aproximava de Daniel. Meu sogro hesitou, sua formação jurídica lutando contra a autopreservação. Isso não vai se sustentar no tribunal, coação invalida. Daniel interrompi. Seu filho estava planejando tomar a minha parte desta casa de praia com a sua assistência jurídica. Tenho os e-mails. Assine o papel ou explique aos seus sócios por que você foi drogado e amarrado a uma cadeira na casa. De praia do seu filho! Após mais um momento de hesitação, ele rabiscou sua assinatura na linha. Ryan e Ashley assinaram mais rapidamente, seus rostos mais jovens ainda demonstrando choque, mas também uma pitada de alívio e culpa, como se a punição de alguma forma os absolvesse. Chris hesitou até Amanda sussurrar. Apenas faça isso. Então ele assinou com os ombros caídos, derrotado. Tia Lillian chorava baixinho enquanto assinava, sua mão artrítica movendo-se lentamente pelo papel. Eu deveria ter te contado, disse ela com a voz embargada. Eu só não queria causar problemas. Irônico, não é? Respondi sem maldade. A traição dela doeu menos do que as outras. Ela sempre foi uma pacificadora, em vez de uma reveladora da verdade. Então chegou a vez de Lídia. Os documentos da minha irmã eram os mais extensos, renunciando a qualquer direito sobre os bens da família, abrindo mão de sua posição como minha representante legal para assistência médica e beneficiária do seguro e reconhecendo o rompimento total do nosso relacionamento. Megan, por favor, ela sussurrou, com o rímel escorrendo pelas bochechas pálidas. Somos irmãs, corrigi. Irmãs não dormem com os maridos umas das outras. Eu o amo, ela insistiu, como se isso explicasse tudo, desculpasse tudo. E eu te amava, respondi simplesmente. Assine os papéis, Lídia. Ela o fez. Sua assinatura um pergaminho bagunçado que mal lembrava seu floreio artístico habitual. Finalmente, Michael entregou a última prancheta para Brandon. Meu marido, que em breve seria ex-marido, me encarou com uma mistura de raiva e descrença. Você perdeu a cabeça, ele cuspiu. Eu não vou assinar nada. Inclinei-me para perto, mantendo a voz baixa e firme. O problema de ser terapeuta, Brandon, é que as pessoas me contam coisas, como seu cliente Thomas Reeves, aquele que confessou fraude fiscal durante suas consultas, ou Catherine Wilson, cujas contas offshore você ajudou a abrir. Eu faço anotações. Excelentes! Meu rosto ficou pálido. Você não faria isso, não é? Você passou 14 meses me traindo com a minha própria irmã, enquanto a nossa família inteira assistia sem dizer nada. Você não me conhece mais. A caneta tremia em sua mão, mas ele assinou os 3 documentos. A transferência da casa de praia, o acordo de divórcio
e o contrato de confidencialidade. Michael autentica cada assinatura com eficiência e, em seguida, reuniu os papéis em sua pasta. Vou arquivar isso na segunda-feira de manhã logo cedo, ele me informou. Parece que está tudo em ordem. Assenti, sentindo-me repentinamente vazio, apesar da minha vitória. Obrigado, Michael. Pode ir agora. Depois que ele saiu pela entrada de serviço, encarei minha família novamente. O efeito do sedativo estava começando a passar, e suas expressões demonstravam mais clareza e compreensão do que acabara de acontecer. "O que acontece agora?" perguntou Amanda baixinho. "Vocês vão nos deixar aqui a noite toda?" Balancei a cabeça e comecei a me movimentar pelo círculo, desamarrando as amarras de cada um. "Não, vocês estão todos livres para ir. Os efeitos do sedativo passarão completamente em 1 hora, mas eu não recomendo dirigir até de manhã." "Então é isso?" perguntou Brandon enquanto eu o desamarrava por último. "Você nos drogou, nos chantageou, levou tudo e simplesmente foi embora?" Dei um passo para trás, observando-o calmamente. "Não tudo, só o que é meu por direito, mais uma indenização pela sua traição. Os papéis do divórcio te dão suas roupas, seu carro e seus pertences pessoais. O resto, incluindo sua participação no escritório de advocacia, vai para mim." "Vocês nunca vão se safar dessa", rosnou ele. "Eu já me safei", gesticulei em direção à casa. "Vocês todos podem querer juntar seus pertences. Espero que a propriedade esteja desocupada amanhã ao meio-dia." Um por um, eles se arrastaram em direção à casa, instáveis, mas se movendo por conta própria. Apenas Lídia permaneceu, ainda sentada, embora agora desamarrada. "Você pensou em tudo", disse ela suavemente. "A vingança perfeita." "Não vingança", corrigi. "Justiça. Há uma diferença. Você algum dia me perdoará?" Considerei a pergunta dela seriamente. "Não", respondi finalmente. "Mas vou te esquecer. O que é uma misericórdia que você não merece." Ela assentiu, com lágrimas escorrendo livremente, e seguiu os outros para dentro. Permaneci à beira da piscina, observando o luar dançar, na superfície da água. Pela primeira vez em 14 meses, senti que conseguia respirar profundamente. 3 semanas depois, assinei a papelada final da venda da casa de praia. Os novos proprietários eram um jovem casal esperando seu primeiro filho, com os olhos brilhando e a esperança de uma forma que me fez doer o peito de inveja e nostalgia. "Parabéns", eu disse a eles, entregando as chaves. "Criem memórias felizes. Aqui!" A corretora de imóveis me lançou um olhar curioso. Ela tinha ouvido rumores sobre as circunstâncias incomuns do meu divórcio repentino e da aquisição da propriedade, mas a venda era legítima. O dinheiro agora estava transferido com segurança para minha conta. Saí do fechamento sem olhar para trás. No dia seguinte, assinei o contrato de aluguel de um novo escritório em outra parte da cidade. A suíte tinha o dobro do tamanho do meu consultório anterior, com uma sala de espera arejada e 3 consultórios. A placa instalada acima da porta dizia: "Serviços de terapia Fênix. Cura após traição." Brandon contestou o acordo de divórcio, é claro, mas retirou a objeção quando pedi ao meu advogado que entregasse cópias dos arquivos dos clientes que eu havia mencionado. O escritório de advocacia conduziu uma investigação interna discreta, resultando em sua demissão voluntária. A última notícia que tive foi que ele e Lídia haviam se mudado para o Arizona, onde ele tentava reconstruir seu escritório e sua reputação. Os outros haviam se dispersado e voltado para suas vidas, embora as reuniões familiares certamente fossem constrangedoras nos anos seguintes. Jessica ligou uma vez, deixando uma mensagem de voz que oscilava entre um pedido de desculpas e uma justificativa. Apaguei sem responder. 6 meses depois daquela noite na casa de praia, sentei-me no consultório da doutora Eleanor Winter para o que havíamos combinado que seria nossa última sessão.
Eu a via semanalmente desde o divórcio. Terapeutas também precisam de terapeutas, especialmente depois de orquestrar confrontos tão elaborados. Como você está se sentindo em relação a tudo isso agora? Ela perguntou, seus olhos gentis me estudando atentamente. Considerei a pergunta, a mesma que ela havia feito durante nossa primeira sessão. Naquela época, minha resposta fora um emaranhado de raiva, vingança e dor persistente. Eu ponderei. Disse finalmente, o que fiz foi extremo, mas a traição deles também. Às vezes a justiça exige medidas drásticas. Você se arrepende de alguma coisa? Balancei a cabeça. Lamento que tenha sido necessário. Lamento ter confiado em pessoas que não mereciam minha confiança, mas as ações em si foram escolhas calculadas, não reações emocionais. O Dr. Winters assentiu, pensativo. E seu novo consultório? Está prosperando? Respondi com sinceridade. Acontece que não faltam pessoas lidando com traição. Eu as entendo de uma forma que outros terapeutas não conseguem. Porque você esteve lá? Porque eu já passei por isso. Sobrevivi e recuperei meu poder. Corrigi. É isso que eu ofereço a eles. Não apenas simpatia, mas um caminho a seguir. Ao sair do consultório dela pela última vez, entrando na brilhante luz do sol da tarde, percebi que algo significativo havia mudado dentro de mim. O fim de semana na casa de praia não tinha sido apenas para punir aqueles que me traíram. Tinha sido para me resgatar das cinzas da decepção deles. Meu celular tocou com um alerta de calendário. Minha primeira cliente da tarde, uma mulher cujo marido e melhor amigo estava tendo um caso há anos, enquanto seu círculo social fazia vista grossa. Sorri levemente, pensando na orientação que eu poderia oferecer da minha perspectiva única. Alguns podem chamar o que fiz com a minha família de vingança. Outros podem rotular como justiça. A linha entre os dois é frequentemente mais filosófica do que prática. O que importa é que eu caminhei pelo fogo e emergi mais forte, mais sábia e finalmente livre. Todos sabiam que meu marido estava dormindo com a minha irmã e todos pagaram o preço pelo seu silêncio. Quanto a mim, paguei o meu com humilhação e traição. Agora era a hora de construir algo novo a partir das ruínas do que veio antes. Uma vida sem segredos, sem mentiras e sem... Às vezes, o relacionamento mais importante a ser salvo é aquele com você mesmo. Se esta história de doce vingança te deixou na ponta da cadeira, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Megan serviu aqueles coquetéis personalizados, sabendo exatamente o que viria a seguir. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias emocionantes como esta.